Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma chance para começarmos bem o dia, começando estudando a palavra de Deus, a fim de que ela entre em nosso coração e nos ajude a vencer as tentações, nos prepare para os embates dessa vida. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias. Quando você toma esse vídeo, leva para alguém, você faz o evangelho se espalhar com mais facilidade. Continue fazendo assim, quem sabe alguém é tocado no coração por essa mensagem e também se renda a Jesus. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de se juntar à nossa grande família do Lição Fácil. E ao final, não se esqueça de deixar o seu gostei. Cria em mim um coração puro. Agora nós vamos estudar a experiência de Davi no Salmo 51. Você se lembra que Davi cometeu um desatino, um pecado terrível. Ele adulterou com Betseba e praticamente assassinou o seu esposo quando o enviou para a linha de frente da batalha para que ele morresse. Ele o fez de propósito, para que ele morresse, a fim de que ele, Davi, pudesse tomar Betseba como a sua própria esposa. Ah, meu amigo, ele poderia enganar todos ao seu redor, mas não engana Deus. Deus revelou através de Natan o pecado de Davi e ele caiu de joelhos em arrependimento, né? Aí ele diz essas palavras do Salmo 51, versículo 1, olha só. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ou seja, a minha transgressão foi profunda. Aquilo que eu fiz foi terrivelmente agressivo. Senhor, somente a multidão das suas misericórdias pode me ajudar nesse momento. Somente a sua benignidade pode agir comigo como ele diz aqui, de compadecimento. Compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, né? O rei Davi, ele apelou a Deus para que não o tratasse conforme o seu pecado merecia. E de fato ele merecia ser punido, ser condenado, ser morto, assim como ele matou o pobre Urias. Mas ele pede, o verso 9, ele pede para que Deus não considere conforme o pecado que cometeu. Escute o verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha aí que coisa interessante. Senhor, por favor, não olhe para o que eu fiz, mas segundo a tua misericórdia, apaga as minhas iniquidades. Aí ele faz um pedido aqui que eu e você deveríamos fazer todos os dias, principalmente quando nós cometemos algum pecado. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele começa dizendo, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria, essa palavra cria aqui é o verbo bará do hebraico. Esse verbo é só usado para Deus, porque somente Deus pode criar do nada. Esse bará aqui é somente quando não há uma matéria preexistente e Deus, mesmo assim, cria. O ser humano nunca pode barar, somente Deus pode barar, somente Deus pode criar nesse sentido. Ou seja, Deus não depende de nada. Ex nihilo, ele não depende de uma matéria preexistente para criar. Assim como o coração do ser humano não pode ser aproveitado porque está completamente maculado, completamente deteriorado e destruído pelo pecado. Assim como ele não pode pegar esse coração e renová-lo, ele tem que recriá-lo novamente, recriá-lo conforme o seu poder. Então, somente Deus pode produzir uma mudança radical e duradoura no coração, ainda que esse pecador ou ainda que esse pecado seja terrivelmente agressivo aos olhos de Deus. Ah, queridos, Davi ele tinha alguns meios, né, para tentar acalmar a sua consciência culpada. Por exemplo, os sacrifícios que eram oferecidos a Deus por ordem do próprio Deus. No entanto, não foi isso que o acalmou o seu coração. O verso 16 diz assim, ó, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, tu os daria, e não te agrada de holocausto. Ah, o pecado de Davi era profundamente
grave, de maneira que nenhum sacrifício nesse mundo seria capaz de cobri-lo. Somente o sacrifício de Cristo, somente a misericórdia de Deus, somente a bondade de Deus, somente esse Deus compassivo poderia purificá-lo dessa situação terrível, né? Não havia sacrifício que fosse capaz de expiar o seu pecado premeditado de adultério e assassinato, e por isso ele clama a Deus. Somente a graça divina, essa graça incondicional, somente essa graça pode assaltar um coração tão pecador como é o coração de Davi e fazer desse coração algo novo, uma mudança radical, totalmente nova, fazer totalmente novo aquele coração. E aí, quando ele pede assim, Senhor, olha que coisa interessante, quando ele pede assim, purifica-me com hisopo, ele está se lembrando daquela experiência do leproso, lembra? O leproso, se porventura se curasse da sua lepra, ele deveria se apresentar ao sacerdote, que o submeteria a uma série de cerimônias de purificação. Uma delas era tomar duas aves limpas. Uma delas matava, colhia o seu sangue, e outra delas deixava viva, e com o hisopo, ele molhava o hisopo, que era um galho de uma planta, e no sangue dessa ave espargia sobre o leproso, e aí o declarava limpo. Aquela outra ave que ficava viva só estava no arraial, como se dissesse, essa alma agora está livre do seu mal. Davi, quando ele pede, me purifica com hisopo, ele está dizendo, Senhor, eu quero voltar novamente ao convívio do Senhor. Eu quero novamente ter a alegria de entrar novamente nos seus átrios, no seu santuário. Eu quero novamente ter a alegria de lhe prestar um culto de adoração. Ele entendia que o seu pecado o excluía desse tipo de relação com Deus. Então ele pede, Senhor, me purifica com hisopo, para que eu tenha novamente a alegria da tua presença. Não me repulse, Senhor, não retire de mim o teu espírito, né? Então, aí, essa é uma pergunta, se Deus foi capaz de perdoar o adultério de Davi e o assassinato que ele cometeu, eu lhe pergunto, há esperança para você diante dos pecados que você comete? Claro que há esperança. Nós também devemos ser purificados com hisopo, ou seja, molhar esse hisopo não no sangue de uma ave, mas no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ao espargir esse sangue sobre nós, ele limpa-nos de todo e qualquer pecado, por mais profundo que seja, por mais agressivo que seja esse pecado, ele está disposto a nos perdoar. Se nós formos em arrependimento a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E eu lhe pergunto, qual é o pecado que atormenta a sua alma? O que lhe faz perder o sono durante a noite? Qual é o sentimento ou o tamanho do sentimento de culpa que há no seu coração? Não se esqueça, há um Deus compassivo, há um Deus cujas misericórdias são como uma multidão. Clame a Ele. Ele não o tratará conforme o seu pecado, mas conforme a sua misericórdia. É somente a graça infindável de Deus que nos traz a esperança. Clame a ela, busque-a e você há de encontrá-la. Vamos orar? Querido Pai, é nisso que nos agarramos. É somente na Tua graça, na multidão da Sua misericórdia. Somente no Seu amor compassivo, porque não há nada em nós capaz de nos tornar aceitáveis diante de Seus olhos, somente em Cristo e o que Ele oferece a nós. Perdoe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia, viu? Que a graça do Senhor Jesus lhe acompanhe.